galera, eu sou Juliano Maisano, estamos com mais um BetBox Tips, começando aí essa semana, então dicas para terça-feira, hein? Vamos lá. Bom, a gente vai começar com o Brasileirão Feminino, futebol feminino, Real Brasília contra Ferroviária, tá bom, galera? A gente vai na dica aqui da vitória da Ferroviária. Então, vitória Ferroviária, você vê que tá em 1,53, você vai achar aí até 1,55, perto do 1,60, odds muito boas aí. Ferroviária jogando fora de casa, mas olha só, o Real Brasília é um time também forte, tradicional, mas perdeu muitas jogadoras aí de um ano para o outro e não conseguiu fazer contratações à altura. A Ferroviária também teve jogadoras saindo, mas contratou gente nova chegando e o time continua forte, tá? Os dois times empataram na primeira rodada. O Real Brasília empatou com o Santos e a Ferroviária empatou com o Botafogo. Até uma dica que a gente deu semana passada. Então a gente acredita que a Ferroviária é mais forte, os especialistas, quer dizer, tem certeza que é mais forte e vai conseguir vencer fora de casa. Então a dica, vitória Ferroviária. E aí a gente tem outro jogo do futebol feminino, Campeonato Brasileiro, Flamengo e Cruzeiro. Você olha aqui, ó, Flamengo ligeiramente favorito, mas a situação é a seguinte: o Flamengo se reforçou bastante para essa temporada, mas decepcionou no início do ano, né? Foi derrotado na Supercopa do Brasil e perdeu a Copa Rio para o Botafogo, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro, perderam para o Palmeiras. Perderam para o Palmeiras por 3-2. O Cruzeiro foi muito bem na Supercopa, chegou na final, foi derrotado pelo Corinthians, então foi vice-campeão, e na estreia empatou com o São Paulo 1-1, tá? Então, mesmo jogando em casa, o Flamengo é um pouco favorito, mas não está mostrando aí o que deveria nesse início aí de temporada, tá bom? O Cruzeiro pode dar trabalho, a gente acredita que vai ter gols nessa partida, tá bom? Os especialistas acreditam que é um jogo para 2 gols ou mais. O problema é que alguns sites só estão trazendo a opção de 2,5 gols, ou seja, teria que ter 3 gols. Então, é isso que você precisa ficar esperto. Aqui mesmo, olha, se você for ver, tá aqui, ó, 2,75, mas eles têm outras opções. Se você clicar aqui, ó, ver mais, ele mostra outras opções, ó, 2, 2,25, 2,5, 3 e por aí vai. Então, a gente vai acima de 2 gols, tá bom? Acima de 2 gols na partida, tá 1,325 aqui. Você talvez consiga 1,35, 1,38, algo próximo do 1,40, tá? É uma boa aposta para você fazer uma combinada de repente, tá bom? Porque as odds não estão tão altas assim, mas lembrando, acima de 2,5 é arriscado. Você vê como pula bastante aqui para 1,70, é arriscado. A gente não acredita que tenha 3 gols, mas 2 gols os especialistas acreditam. Então fica essa dica aí, acima de 2 gols, tá bom? Se você quer se arriscar, você vai no acima de 2,5, mas eu não recomendo. E aí a gente vai para a Champions League do futebol feminino também. Olha aí, tem várias partidas. Nós vamos de Ajax e Chelsea, tá bom? É o jogo das quartas de final, jogo de ida, o primeiro jogo, Ajax e Chelsea no campo do Ajax. O Chelsea é um dos melhores times do mundo do futebol feminino, né? Chega como grande favorito para passar para as semifinais. Tá bom? Como eu falei, é o jogo de ida que acontece na Holanda e depois o Chelsea vai decidir em casa, tá bom? É muito superior o time do Chelsea, as jogadoras estão acostumadas a jogar grandes decisões, tá? A gente vai na vitória do Chelsea, você vê que tá 1,40 aqui, você vai poder achar até 1,50 em alguns sites, tá? Então a gente vai nessa da casa aqui a 1,40, 1,45, 1,50, talvez você encontre vitória do Chelsea feminino na Champions League. Vamos deixar outra dica aqui para quem quiser se arriscar. Essa vitória do Chelsea é a dica oficial. Quem quiser se arriscar, vai no handicap do Chelsea, -1, tá? Então, handicap asiático aqui, -1 do Chelsea, já paga 1,62 aqui, você vai achar até 1,65. Isso quer dizer que o Chelsea precisa ganhar de 2 gols de diferença. Se ganhar por 1 gol, que é o que a gente acredita que vai acontecer, uma vitória simples pelo menos, você ganha o seu dinheiro de volta. Você recebe o seu dinheiro de volta. Você não vai nem ganhar e nem perder. Então, quem quer se arriscar, mas acredita que o Chelsea ganha de qualquer jeito, pode se arriscar um pouquinho mais aqui no -1, tá bom? A gente não garante essa daqui. Na verdade, a gente não garante nenhuma, né? A outra dica que é bem arriscadinha é a half time, full time. É aquela de intervalo, jogo completo,
Chelsea, e Chelsea tá pagando 2. Essa daí já paga 2,05. O Chelsea precisa ganhar o primeiro tempo e terminar o jogo ganhando a partida. Tá bom? Então fica essas dicas aí para Ajax e Chelsea. E aí a gente vai para o outro jogo, né, que tem na Champions Feminina, que é o Benfica contra Lyon. Você vê aqui, muito favorito o Lyon, né? O Benfica de Portugal recebe o Lyon no jogo de ida. O Lyon foi por muito tempo o melhor time do mundo do futebol feminino, tá bom? Nos últimos anos deu uma caída, né? Os times ingleses cresceram, mas ainda assim é um time forte e o time português está em outro nível, né? O Benfica é mais fraco, o Lyon é muito favorito, mesmo jogando fora de casa, e tá pagando 1,22 só na vitória do Lyon. Então a gente vai pôr a dica halftime / full time. E lembrando, os dois últimos jogos entre Benfica e Lyon, o Lyon ganhou de 5-0. Os dois jogos ganhou de 5-0. Então a gente acredita no halftime, full time, você procura Lyon, tá? Tá na casa de 1,66, 1,70 ou 2/2, que seria o time visitante, tá bom? Essa é a dica, então. Fica Lyon para ganhar o primeiro tempo e ganhar a partida por completo. E aí a gente vai para o voleibol feminino Champions League, hein? Fenerbahçe recebendo Milano Vero Vôlei, né? Então o time da Turquia recebendo em Istambul aí o time italiano feminino. São as semifinais da Champions League do vôlei, tá bom? É a principal competição de clubes do mundo e um duelo entre as duas melhores opostas do mundo, né? Do lado do Fenerbahçe, a Melissa Vargas, e do lado do Milano, Egonu, tá bom? Dois times com muitas estrelas do voleibol mundial, um jogo muito interessante para quem gosta de vôlei, tá bom? A nossa aposta vai ser contando com um jogo equilibrado, não dá para dizer quem vai ganhar o jogo, mas dá para dizer que não deve ser 3-0. Então vai ser 3-1, 3-2 para algum dos times. Nós vamos no over 3,7,5. Acima de 3,7,5 é difícil achar essa aposta, principalmente ainda cedo assim, talvez mais perto do jogo. Você aqui, ó, você abaixa, você vê aqui, ó, total de sets acima de 3,7,5, tá pagando 1,41. Odds boas aí. Você vai achar talvez até 1,45 para um jogo que certamente não deve ser 3-0, tá bom? Então, só para você ter ideia, o primeiro duelo entre essas equipes foi semana passada e foi 3-0 para o Milano em casa, mas os sets foram todos muito equilibrados e um deles foi até 27 pontos, tá bom? A tendência é que não vá ser 3-0 de novo, que algum set aí um dos times deve levar. E na verdade as odds estão até que boas justamente por causa desse 3-0, né? É uma coisa que era meio improvável, aconteceu e aí as odds vieram melhores, por isso que vale a pena a gente pegar acima de 3,7,5. E aí nós vamos para o tênis, pois é, uma dica de tênis, está tendo aí o Challenger em Assunção, no Paraguai. Os Challengers são torneios menores, né, do tênis profissional, normalmente disputados por tenistas acima dos 100 melhores colocados. Então os jogadores aí que estão entre os 200, 300 e por aí, jogam os Challengers para conseguir pontos e ir subindo de nível, né? Então o Paraguai recebe aí esse Challenger. E por ser um torneio aqui na América do Sul, bastante jogador brasileiro estão indo participar desse Challenger para conseguir pontos, né? Aqui nós temos o boliviano Hugo Dellien enfrentando o brasileiro João Lucas, né? João Lucas Reis da Silva, tá? O boliviano é o 161 do mundo e o brasileiro o 302 do mundo. Só que o boliviano tem 30 anos, já tem muita experiência, né? Já chegou entre os 60 melhores do mundo, mais ou menos, no ranking aí. Claro, no passado, ou seja, já jogou muitos eventos importantes no mundo. O João Lucas tem apenas 23 anos e o melhor ranking dele foi 259. Então o Dellien é muito mais experiente e o brasileiro perdeu os últimos 7 jogos de tênis, né? Individual, partidas de simples. Os últimos 7 jogos ele perdeu. Então, mesmo que o Dellien não é um tenista jovem que vem numa fase boa, como ele já passou, ele é muito experiente e é o favorito. As odds estão muito baixas, você vê que está pagando 1,18 para ele ganhar o jogo. É muito baixo, não vale a pena. Então, a gente vai na dica que ele vai ganhar por 2-0 do brasileiro. O brasileiro não ganha nenhum set. 2-0 para o boliviano Hugo Dellien, pagando 1,57, você vai achar talvez perto do 1,60. Tá bom? Não é querer torcer contra o brasileiro, mas tá interessante aqui essas odds 2-0 para o boliviano.
E aí, galera, a gente vai para NBA. Pois é, quem curte basquetebol norte-americano, ainda não abriram, claro, as odds para os jogos de terça-feira. Você tá vendo aí só os jogos de segunda-feira, mas eu vou falar, como eu gravo aqui mais cedo, eu vou falar mesmo assim para vocês, tá bom? Vocês vão ficar com a imagem dos times. San Antonio Spurs contra o Dallas Mavericks, beleza? Tá chegando no final, né, da temporada, os times continuam brigando para entrar nos playoffs, tá bom? O Dallas é uma dessas equipes, eles estão em sétimo na Conferência Oeste e só os 6 primeiros que avançam para a fase final. O sétimo ao 10º jogam o que eles chamam de play-in, que é tipo uma repescagem para ganhar mais 2 vagas dos playoffs. Então o Dallas está querendo garantir a sua vaga e ganhar então aí partidas para ficar entre os 6, tá bom? O San Antonio tá fazendo uma temporada bem ruinzinha, ele é o lanterna da Conferência Oeste, sem nenhuma chance de avançar para os playoffs. Então o Dallas é um melhor time e está mais motivado porque cada jogo é uma decisão aí para conseguir uma vaga direto nos playoffs, tá bom? O San Antonio já não tem motivação nenhuma aí, então a gente vai apostar na vitória do Dallas, uma vitória simples do Dallas que vai abrir na casa de 1,50, tá bom? 1,45, 1,50. Vale a pena você pegar uma vitória simples do Dallas. Lembrando, as últimas 3 partidas, o Dallas venceu o San Antonio.